Hello, this is me, Albert again. E aí, tudo bem? Albert aqui novamente. Como sempre, eu sou seu tutor durante essa jornada, não é? Que é o curso de inglês para profissionais de restaurante. E hoje nós vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre carnes. Carnes de boi, de porco, de veado, o que mais? Eu acho que basicamente isso, de bezerro também, ok? Mais uma aula aí para conta. E sem mais delongas, vamos direto para a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui com você o meu slide, ok? Uma aulinha muito bacana sobre os animais, os principais cortes, não é? Alguns dos pratos que são feitos com esses animais, ok? Então, deixa eu abrir aqui, acho que já está aparecendo aí para você. Então, como sempre, eu vou ler aqui, tá bom? E aí a gente vai traduzindo. Tenho também o meu Word, onde eu tenho a tradução de algumas palavras que eu acho que é uma tradução bacana para que você possa anotar aí no seu caderno, ok? Para que quando aparecer um desses nomes lá, você já vai saber do que se trata, já vai saber pronunciar também, alright? Então, vamos lá. Então, meat, carne, ok? E aqui, meat dishes served in restaurants. Então, pratos de carne servidos em restaurantes are prepared from one of the following meats. Então, esses pratos servidos nos restaurantes são preparados por alguma dessas carnes a seguir. Tá? Então, beef, que é a carne de boi, ok? Então, beef não é o nosso bife no Brasil. Beef é considerada carne de boi, ok? Lamb, a carne de carneiro, ok? Lamb. Veal é a carne de bezerro, ok? Veal. Pork, a carne de porco. E venison é a carne de veado, tá? A gente pode falar de veado novo, ok? Venison. Então, essas são as principais carnes servidas em um restaurante, alright? E aí, então, a gente continua. The diagrams below are simplified to show only the major commercial cuts. Então, esses diagramas mostrados aqui, eles estão simplificados para mostrar os principais cortes, alright? Names of these cuts and joints vary from country to country. Então, o nome, não é, desses cortes, ele pode variar de país para país, alright? Cool, então vamos lá. Primeiro, carne de boi, beef, como eu tinha dito. Ah, Albert, mas beef é carne de boi? Então, sim. Como é que é o nosso beef? Beef é steak, ok? Para nós brasileiros, steak é o beef. Awesome. Então, aqui, nós temos um número aqui, certo? Número 1. E você vai ver o equivalente desse número aqui, pontilhado no animal. Alright? Então, o 1 aqui, essa parte da perna traseira. Ok? Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? Então, lean meat, carne magra, that needs long, slow cooking, que precisa de um longo e vagaroso processo de preparo, de cozimento. Alright? Used for stews. Então, usado para stews. O que são esses stews? Ensopado. Casserole é uma espécie de ensopado também, feito com uma panela caçarola, ok? And ground beef. Ground beef ou minced beef é carne moída. Então, também é possível que eles façam pratos de carne moída, não é? Dessa parte. Exemplo, hambúrgueres, meatloaf. O que é esse meatloaf? É carne, é bolo de carne, ok? Meat sauce, molho de carne, for pasta, para uma pasta, não é? De repente um macarrão, alguma coisa do gênero,
etc. Ok? Então, é o que está relacionado a essa primeira parte. Aqui, 2. Lean meat with good flavor. Então, carne magra com um bom sabor. Alright? Used for grilling. Então, usado para grelhar. Rump steak, que é a alcatra, ok? Rump steak, alcatra. Braising. O braising é o refogado, ok? O pot roasting. Pot roasting é a carne assada, alright? Então, essa parte aí, a parte traseira aqui, traseira superior, pode ser utilizada para esses pratos, alright? Aí aqui nós temos também 3 e 4. 3 e 4 nós temos aqui, ó, mais a parte do lombo aqui do boi. E aí o que que fala? Steaks such as sirloin, ok? Então, bifes como sirloin, porterhouse, entrecôte, ribeye and T-bone come from this section, right? Eu vou trazer a tradução deles no Word, que aí você pode ver todas as traduções e aí você já pega e pode copiar também, caso seja interessante, ok? Also used for dishes like kebabs, roast beef, and beef ribs, ok? Então, deixa eu colocar aqui para você, compartilhar aqui o meu minha outra tela, onde eu tenho aqui toda a tradução para você desses pratos. Olha só. Vamos ver se já está aparecendo para você. Aí, então, food, meat, carne, e aí beef, que é a carne de boi, ok? Então, deixa eu ir aqui. Então, stew, como eu tinha dito, é o ensopado. Casseroles, é ensopado feito em uma panela caçarola, alright? E aí, como eu tinha dito antes, o ground, ou minced beef, é a carne moída, right? Vai copiando aí. O meatloaf, bolo de carne. Grilling, é o grelhado, a carne grelhada. Rump steak, bife de alcatra, right? Braising, é o refogado. A gente já viu isso em algumas aulas anteriores, mas vale a pena sempre reforçar. Pot roasting, carne assada de panela. Pot roasting, carne assada de panela, alright? E aí, aquela parte lá, e aí aqui a tradução dela. Sirloin steak é o contrafilé. Porterhouse steak é o T-bone com mais carne. Qual é o T-bone? T-bone é a bisteca. E aí, por que T-bone? É interessante a explicação desse corte, vamos dizer assim, não é? Dessa carne. Porque a bisteca, se você reparar, é como se ela fosse um T, é um osso em formato de T, geralmente, né? Tem a parte superior e no meio ela desce, e aí você tem a carne ao redor. Então ali é a bisteca, o T-bone in English. E aí o porterhouse é como se fosse uma carne mais encorpada, parece um T-bone, só que mais encorpado, ok? Awesome. E aí a gente tem o entrecôte, que é o entrecosto, em português, que é o corte da cabeça da peça do contrafilé. Olha só. Corte da cabeça da peça do contrafilé. Entrecôte. Ok? Mais uma terminologia aí para você. E aí, deixa eu voltar aqui. O que mais nós temos? Aqui ainda nós temos... vamos até aqui. Então, nós temos também, deixa eu voltar aqui um pouquinho, não, aqui já foi, então, ribeye steak, filé da costela, ribeye steak, o T-bone steak, como eu já tinha dito antes, T-bone steak, ok? Kebab, talvez você já conheça, é um espeto de carne, legumes, geralmente, da origem, não é? Do Oriente Médio, kebab, alright?
E aí roast beef, carne assada também. E o beef ribs, costela de boi. Alright? Então, essa é a definição aqui daquela terminologia. Alright, great. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Nós temos mais algumas coisas aqui interessantes. There we go. Legal. Então, aí a gente continua aqui. 5, parte 5 aqui. Olha só. Lean, então carne magra. Boneless, bone é osso. Quando você tem sufixo less, é porque é sem aquilo. Então, bone, osso, boneless, sem osso. Por exemplo, use, uso. Useless, sem uso. Ok? Speech, discurso. Speechless, sem discurso, sem fala. Alright? Só para você saber disso aí. Então, carne magra, sem osso. Meat that is very tender, macio, and very expensive, e bastante caro. Used for dishes like Chateaubriand, ok? É um tipo de prato, Chateaubriand. Filé mignon, ok? O filé mignon. Beef tornadoes and beef bourguignon. Meio difícil essa palavra, em francês também, ok? Então, esses são alguns dos pratos que podem ser feitos dessa parte, alright? E aí, vamos continuando aqui. 6. The rib portion, então a parte da costela, a porção da costela of these cuts, desses cortes, is used for roasting. É usado para, não é, assar. Chuck or blade steak from this section is used for slow cooking, casseroles or stews, ok? Então, eu vou trazer aqui para você novamente. Deixa eu voltar aqui. Toda a terminologia dessa parte, que eu acho que também ela é bem útil. Então, olha só, a gente foi até aqui beef ribs, foi costela de boi. Aí aqui, beef bourguignon, essa palavra é em francês, beef bourguignon. O que seria esse beef bourguignon? Picadinho de carne com vinho, cebolas, cogumelos e bacon, ok? Basicamente é isso, esse prato. Chateaubriand é um prato de filé mignon, ok? O tornadoes também é mais um prato feito com o filé mignon do boi. E aí o chuck, ou blade steak, é o que equivale ao acém ou agulha, ok? Essa é a parte que equivale ao acém ou agulha. Legal, acho que é isso. Daqui para frente é a outra parte. Vamos voltar lá. Pessoal, essa parte aqui ela é mais terminológica mesmo, tá? São muitos termos que eu acho que vale a pena você saber para que no momento lá da ação mesmo, que a coisa acontecer, você não se perca, você já tenha dominado toda essa terminologia. Alright? Awesome. Então, voltando aqui. Então, nós fomos até o corte 6. Aqui o 7 e 8. Inexpensive and rather fatty meat. Então, é uma carne barata, vamos dizer assim. Expensive é caro. Inexpensive, não caro, ok? E rather fatty meat. Fat, gordura. Fatty, que é cheia de gordura, é uma carne gordurosa. Used for corned beef. Corned beef. O que é esse corned beef? Interessante isso. Corned beef é a carne enlatada. Olha só. Corned beef. Carne enlatada. Pot roasts, que é a carne assada, ou slow braising, que é o refogado, ok? Meat from the flank is also used for beef roulades, nomezinho difícil também, beef roulades, que é o rocambole aqui, tá? Ou palpiettes,
que aqui também é uma espécie de rocambole de carne, alright? Flank steak, que é a fraldinha, e pot roast, ok? Carne assada novamente. E aí eu vou trazer novamente aqui essa terminologia, porque eu acho que é relevante para você, tá? Vamos lá. Pessoal, quantas vezes precisar assistir essa aula, assista, porque ela é mais detalhada, é mais terminológica, mas vale a pena, ok? Então, fatty meat, carne gordurosa, corned beef, carne enlatada, flank steak, fraldinha, ok? E aí o beef rallad, o rocambole de carne. Beef rallad, rocambole de carne, alright? Bastante coisa, né? Então, aqui, essa parte foi relacionada especificamente a... Deixa eu voltar aqui. Legal. Especificamente a carne de boi. Então, nós vamos para o próximo aqui. Já está compartilhando aí com você. Que é o veal, que é a carne de cordeiro, ok? Veal, cordeiro. Veal is the flesh of very young calves. Ok? Cordeiro não, perdão, bezerros. Ok? Bezerro, que é a carne de vaca do filhote, não é? Da vaca, não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas da vaca nova ou do boi novo, ok? Cordeiro não. Bezerro, yeah. Então, it's an expensive meat, carne cara, that is pale, então pale in color, pálida na cor, and very tender, macia. As veal is rather dry and bland. É bastante seca e macia, a gente pode colocar. Bland. It needs sauces. Então, isso precisa de molhos. Stuffings. Olha só que legal. Stuffing é recheio, ok? And seasonings. Seasonings, temperos. E aí, já fazendo um gancho para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os principais legumes em inglês, onde nós vamos também entrar nas ervas. Então, seasonings, ervas, temperos, ok? Então, aqui, seasonings, temperos, to provide additional flavor, para proporcionar, promover um sabor adicional, ok? Many fine dining restaurants include veal dishes on their menus. Então, many fine dining restaurants. Fine dining restaurant é um restaurante é um restaurante fino, né? As pessoas vão lá para jantar, mas é um restaurante fino e very expensive. Você tem o fine restaurant, casual restaurant, e a gente poderia colocar talvez o fast food restaurant, né? Então, fine, super caro, fino, casual, mais, como é que a gente pode colocar? Casual é mais normal, entre aspas, não é? Mais barato também um pouco, e o fast food, ele é o mais caro. Ou ele é o mais barato, na verdade, que é a comida fast food. Alright? Awesome. E aí aqui, continuando. E aí aqui, então, os cortes relacionados a esse tipo de carne, ok? Então, slices of meat from this section are called by several names. Então, os cortes, não é? As fatias dessa carne, elas levam diversos nomes. Scallops, scallopine, schnitzels, esse é difícil, ou cutlets, ok? São os nomes que são dados a forma com que são feitos os cortes nessa carne específica, alright? E aí vamos continuar aqui. These pieces of veal are prepared in many different ways. Então, essas partes, esses pedaços, não é, do bezerro são preparados em formas diferentes. Então, aqui, 2. Apesar de que eu acho que já tem algum vocabulário aqui que de repente vale a pena nós
conversarmos. Eu acho aqui. Aqui, legal. Então, o que a gente poderia ressaltar? Né? Então, VL é o bezerro, o novilho. Então, flesh, carne, pode ser carne humana, pode ser carne de algum animal, ok? Pale, pálido. Tender, macio. Dry, seco. Bland, macio também. Sauce, molho. Stuffing, como eu tinha dito, recheio. Seasoning, tempero, ok? Escallops, pedaços de carne, sejam bovinos, suínos, aves ou peixes, que são cortados em pequenos pedaços ou tiras finas, right? Cutlet, costela, e aí a gente já vai para uma outra parte. Deixa eu voltar aqui.